E aí, pessoal, muito bem-vindo ao nosso canal do YouTube, né? Eu quero agradecer aí todos que têm realmente assistido às aulas, né? Participado, né? Ativado o sininho aí, porque realmente é muito importante a participação e eu faço essas aulas com muito carinho para vocês, né? E eu espero que vocês gostem, é um caso clínico bem interessante, né? E que nos ensina algumas coisas. Então, qual era a queixa, né? Então, eu fui solicitada para fazer o atendimento por um médico veterinário e esse cavalo tinha duas queixas. Uma queixa pelo tratador e uma queixa pelo treinador. Então, qual era a queixa do tratador? A queixa do tratador é que quando o membro pélvico esquerdo ele era elevado para, por exemplo, uma limpeza de casco, né, ou até mesmo para ver alguma coisa com a ferradura e tal, esse cavalo apresentava um tremor dessa musculatura da garupa, que não era normal. E também o treinador, ele relatava que durante a fase final aí de ultrapassagem do salto, do voo do salto, que é chamado de terceiro tempo do salto, o cavalo ele rotacionava a pelve mais do que um cavalo normal, né? Então, beleza, essas eram as queixas. E aí, esse vídeo mostra, né? Eu tô aqui realmente tampando a cabeça do cavalo, porque né, a gente não pode expor o animal. E aí, notem no momento que eu faço a flexão, como esse cavalo apresenta um tremor muscular bem acentuado aí dessa região da garupa, que era o que realmente os tratadores relatavam. Então, aquele era o lado esquerdo e agora esse aqui, o lado direito. Então, não é tão evidente, né, quanto o lado direito, quanto o lado esquerdo, desculpa, mas também apresenta um pouquinho de tremor. Beleza. E aí, durante o salto, olha aí o movimento, né, que esse cavalo ele faz. Então, beleza. Então vamos discutir tudo isso. Na inspeção estática, chama atenção uma coisa, né, que vocês podem olhar aí. O que vocês acham, né, que aconteceu nessa região? Tem alguma coisa normal? Sim. Tem o quê? Pontos, olha os pontos aí, né? Então, esse cavalo, né, provavelmente foi submetido a uma cirurgia de abdômen agudo, né? Realizada aí uma incisão, uma sutura aí nessa região. Beleza. E a gente observa, né, que existe um aumento de volume nessa região aqui da cicatriz. Então, vamos olhar o lado direito, né? E o lado esquerdo aqui desse abdômen. Era isso que a gente observava na inspeção estática. Então, analisando também a inspeção dinâmica, a gente observa aqui a rotação da pelve de um outro cavalo, né? Essa rotação da pelve durante a ultrapassagem do salto é normal, né? Deve acontecer para facilitar o movimento dos membros pélvicos. E olha o que acontece no caso, né? No nosso caso clínico. Então, notem como ele rotaciona muito mais essa pelve, direciona os membros, né, pélvicos num movimento bastante anormal, tá? Beleza. Então, vamos discutir esse caso e o que vai nos ajudar aqui. Então, no terceiro tempo do salto, né, a coluna toracolombar, ela tá em extensão, né? Lembra, flexão, extensão, né? Produzindo um balanço da pelve para cima, para dorsal e para trás, né? E isso faz com que haja, né, uma facilitação, né, de liberação desses membros pélvicos que estão em flexão. Beleza. Agora preste atenção. Se essa coluna ela está em extensão, eu tenho ativação dos músculos que são extensores da coluna, que nesse caso é o músculo eretor espinhal. Beleza, o músculo eretor espinhal está em contração concêntrica para aproximar os ângulos articulares e para fazer com que essa coluna, né, ela se estenda. Beleza.
Para toda ação muscular, existe um músculo agônico que está produzindo movimento, e existe um músculo antagônico que vai limitar aquele movimento que foi feito, né, agonicamente, ou seja, em contração concêntrica. Então, a contração concêntrica do músculo eretor espinhal, ela é antagonizada por uma contração excêntrica de qual músculo? Os músculos abdominais. Então, nesse caso aqui, representado o músculo reto abdominal, né? Que fica toda essa região aqui ventral do abdômen e também participa, né, de tanto da flexão quanto da extensão da coluna. Uma hora antagônico ao movimento, hora agônico ao movimento. Ótimo. Então, falando um pouquinho de anatomia, aqui, né, então a gente tem aqui a região torácica, a região lombar, né, aqui a região da cauda, aqui a região cranial, e aqui a gente observa realmente os músculos abdominais. Então, esse músculo aqui seria o músculo reto abdominal, né, que se continua aqui, né, se incorpora com o músculo oblíquo abdominal externo, e nessa região aqui a gente observa o músculo oblíquo abdominal interno, que tem um ponto de inserção aqui na tuberosidade coxal do osso coxal, né? E esse músculo reto abdominal, ele se insere nessa porção aqui ventral do osso coxal, que seria no osso pubis, né? Na eminência iliopúbica através do tendão pré-púbico. No caso da live que eu mostrei para vocês, um caso bem interessante de diagnóstico ultrassonográfico e biomecânico, né? Eu acho que também está aí disponível nas aulas do YouTube, vocês podem assistir depois, no Facebook também acredito que esteja. Então eu explico bem detalhado isso aqui. Mas o tendão pré-púbico, ele é formado pela junção de vários músculos, né? Sendo que um dos músculos muito importantes dentro desse tendão seria o músculo reto abdominal, né? Então, ótimo. Então, esse músculo se localiza toda essa região e vai ser antagônico ao movimento do eretor espinhal, né, a contração concêntrica do eretor espinhal, que fica acima dos processos transversos dessas vértebras aqui, toracolombares. Beleza. E aí, esse terceiro tempo, né, da ultrapassagem aqui do obstáculo, é o momento que esse cavalo começa, então, a descer, né? Ele começa a descer para fazer a recepção do salto. E esse movimento, ele é marcado pela capacidade de contração excêntrica do músculo reto femoral e do músculo reto abdominal. Então, o músculo reto femoral é um músculo que fica nessa região aqui cranial da coxa, né, da perna do cavalo, e ele tem inserção aí na pelve. Então, o quanto esse cavalo consegue fazer esse movimento, né, onde a gravidade já está empurrando esse cavalo para frente, né? Existe também a participação de outros músculos para permitir com que essa garupa, realmente essa pelve se desloque para cima e para trás, né? Que seria a ação aí dos músculos quadratos femores e dos músculos adutores, né? Então, desculpa, a gente tem, né, dois fatores limitantes para esse movimento acontecer. Primeiro, uma falta de alongamento do músculo reto femoral e também uma falta de alongamento do músculo reto abdominal, né? Porque essa pelve ela vai ser deslocada para a região caudal e para cima, né? Deslocando aí o ponto de inserção do músculo reto abdominal. Ótimo. E aí, como é que acontece esse movimento aí do terceiro tempo do salto? Esse movimento acontece no membro pélvico através de extensão do quadril. Então, a articulação do quadril que está posicionada aqui, né? Ela se abre, né? Pela ação do músculo quadratus femoris e pela ação dos músculos adutores. Beleza.
E o músculo e a flexão do joelho, ela vai acontecer pela ação dos músculos femorais caudais. Então, ótimo. Nessa fase do terceiro tempo do salto, acontecem duas coisas: extensão do quadril pela ação dos músculos quadratos femores e dos músculos adutores, e a flexão do joelho pela ação dos músculos femorais caudais. E aí, daqui para baixo, né, flexionando o jarrete e flexionando o boleto, a gente tem ação do aparato recíproco. Beleza. E o que acontece então na coluna? Então a coluna, ela facilita o movimento de passagem, né, de ultrapassagem desse membro pélvico pelo obstáculo, né? Então, como que ela faz isso? Fazendo o movimento de lateroflexão e o movimento de rotação, né? O movimento de lateroflexão da coluna, ele é realizado pela ação dos músculos oblíquos abdominais unilateralmente e pela contração também do eretor espinhal unilateralmente. Então, quando esses músculos se contraem em contração concêntrica de um lado só, esse cavalo faz o movimento para um lado. Quando o movimento acontece do outro lado, ele faz o movimento para o outro lado. Ótimo. E também a rotação dessa coluna, tá? A rotação, ela acontece, a lateroflexão, ainda terminando a lateroflexão, acontece na coluna torácica, principalmente a partir da 9ª e da 14ª vértebra torácica, beleza? E claro, né, a mudança de direção dos processos espinhosos que acontecem entre as vértebras torácicas e as vértebras lombares na região lombosacra também facilita esse movimento, né? Dá a essa articulação maior capacidade de flexão e extensão. Beleza. E também a rotação da coluna, né? Nesse caso aqui desse cavalo, provavelmente ele está fazendo um movimento para a direita, então ele está tendo uma rotação da coluna para a direita e uma lateroflexão para a esquerda, para a direita também, né? Produzida por esses músculos que eu já falei. Também participa da rotação o músculo multífidos, né? Além de outros músculos que justavertebrais. Então, ótimo. Então, e é isso que está acontecendo no membro pélvico e é isso que está acontecendo na coluna, né? Então, sem querer discutir as lesões que esse movimento pode produzir, isso aí pode ser outro vídeo, mas enfim, para vocês terem consciência do que está acontecendo. E aí, depois que a gente discutiu tudo isso, vamos analisar o exame de ultrassonografia desse cavalo. Então, diante de tudo que eu já tinha observado, que eu já estava, né, matutando, né, eu pensei então em avaliar essa cicatriz aí do abdômen ventral desse cavalo. Então, notem aqui, né, o músculo reto abdominal do lado direito e o músculo reto abdominal do lado esquerdo. Aqui seria alça, né, intestinal, aqui seria alça intestinal. Existe diferença? Yes! O lado direito é normal, né? E o lado esquerdo é atrofiado. Então, vamos olhar outra imagem, essa é uma imagem contínua, onde eu venho do lado esquerdo para o lado direito, passando pela linha alba, e notem aqui, novamente, que o lado esquerdo, o músculo reto abdominal esquerdo, ele é muito menor do que o direito, né? Aqui seria alça intestinal, aqui seria alça intestinal. Então, fica claro nesse exame de imagem que existe atrofia do músculo reto abdominal do lado esquerdo. Qual é o seu diagnóstico? Bora. Vamos discutir? Vamos voltar. Ó, primeira coisa que o cavalo faz. Isso. Quando a gente eleva o membro pélvico, quem faz o contato do membro pélvico com a pelve? Cabeça do fêmur, articulação coxofemoral, certo? Então, quando eu elevo o membro pélvico, eu elevo a pelve, certo? Eu rotaciono a pelve para a direita, né?
quando eu faço esse movimento, o que acontece? Eu produzo, né, um afastamento dos músculos que se inserem nessa região da pelve, certo? Se eu estou deslocando ela para o outro lado, concordam que eu preciso alongar muito mais esses músculos que estão se inserindo nesse osso? Yes. Então, se isso está acontecendo, o músculo reto abdominal deste lado, né, ele está sendo muito mais exigido, né, do que o cavalo em estação, concordo? Porque ele está tendo que ser tracionado, beleza? Então, isso explica, né, o que? Uma limitação mecânica, uma incapacidade de alongamento desse músculo que a gente viu na ultrassonografia, que está prejudicada por conta da atrofia desse músculo. Eureka! E aí, né, a gente viu que é o lado esquerdo, o lado direito não tem a mesma manifestação clínica, a gente viu que o lado esquerdo é muito mais evidente o tremor muscular, e nesse caso do lado direito não. E aí a gente viu que a atrofia é do lado esquerdo. Top. E aí, vamos entender aqui, né? A gente comentou que na hora que esse cavalo fazia o terceiro tempo do salto, o que acontecia? Ele rotacionava muito mais a pelve, né? E o membro pélvico, né? E que ele tinha pouca capacidade de extensão desse membro caudalmente. Por quê? Né? Porque ele, nesse momento, ele precisa o quê? Ele precisa alongar o músculo reto abdominal, né? Isso é limitante para o movimento. Então, se ele está atrofiado, ele não consegue alongar esse músculo. Existe uma limitação mecânica. E aí, para compensar o movimento, o que ele precisa fazer? Ele precisa fazer um movimento maior de rotação, né, para evitar esse alongamento, e ele precisa flexionar muito mais esse membro pélvico para conseguir vencer o obstáculo, né? Então, muito interessante esse caso, porque a gente precisa parar de pensar só em dor, né? Porque a gente fica limitado a pensar em dor, né? A gente fica limitado a pensar em alterações articulares, né? E a gente esquece muitas das vezes, e às vezes não esquece, mas às vezes falta um pouco também de conhecimento biomecânico e realmente muscular para a gente conseguir conectar isso tudo e raciocinar o que esse movimento, né, desse cavalo precisa, né? Quais são os músculos envolvidos nesse momento desse movimento, desse esporte que esse cavalo pratica, né? E o que isso biomecanicamente pode estar produzindo de alteração clínica, né? Então, realmente é um momento em que a gente une a clínica e a biomecânica, né? No momento que a gente consegue associar esses conhecimentos e fazer um diagnóstico bem preciso. E aí, Gabriela, beleza, né? Ótimo, a gente conseguiu fechar o diagnóstico. E agora, né? Qual seria o tratamento para esse caso? Então, nesse caso, a gente precisa realmente fortalecer, né? E alongar essa musculatura abdominal. Então, existem exercícios dentro da biomecânica que permite, né, com que a gente consiga esse objetivo. Vai ser 100%? Não dá para a gente garantir, mas a gente consegue fortalecer essa musculatura e alongar essa musculatura com certeza usando ferramentas de exercício com conhecimento de biomecânica, né? Então a gente tem aí no nosso curso de biomecânica online e também presencial, a gente fala bastante sobre esses exercícios, né? E a gente discute boa parte não, tudo que a gente falou aqui está discutido lá no nosso curso de biomecânica, né? E que realmente a gente sabe de toda a importância desse tema dentro da nossa abordagem clínica, da nossa abordagem do aparelho locomotor e da nossa abordagem do dia a dia, né? Então eu queria deixar esse caso para vocês e espero que vocês tenham gostado.
por favor, né? Por favor, se inscreva aí no meu canal. Por favor, ativem o sininho, porque toda aula nova vocês vão receber. E também, né, entra aí no nosso Instagram, né? Nós temos aí o Instagram Gabriela Guenca Vete. Tem bastante caso lá, bastante coisa legal. E espero vocês até a próxima. Tchau, obrigada!